Se você não entendeu o Sermão da Montanha agora, você não entende nunca mais, porque eu estou aqui na montanha só para te explicar definitivamente sobre o Sermão da Montanha. E só de falar em montanha já me dá um asco, porque eu lembro aquele bando de homem de laranja subindo a montanha para se agarrar lá em cima. Meu Deus, por que não vai lavar a montanha de louça para ver se serve para alguma coisa em casa, pelo menos, né? Mas chegando os legendotários lá, eu quero falar sobre um outro cara importante, que esse sim subiu uma montanha para fazer algo útil. Fazia muito tempo que eu não gravava pro meu canal do YouTube, então sejam muito bem-vindos ao Sermão da Montanha. Porque na moral, você nunca achou meio estranho esse Sermão da Montanha, ou pelo menos essa tradução que tem para nós em português? Jesus olha na cara de um pobre que está sofrendo e fala: que isso, fique feliz. Fique feliz porque o reino dos céus é seu. Jesus olha na cara de uma mãe que acabou de chorar a morte de um filho pelo fio da espada romana e ele fala: não, essa mulher é feliz porque ela um dia será consolada. Não parece muito mais o discurso do cristianismo tardio da Igreja Católica lá na frente, dizendo que o que importa é o depois e não agora? Pois é, essa tradução sempre me deixou muito bolado, nunca fez sentido na minha cabeça. Mas hoje eu vou finalmente te explicar o que está acontecendo ali no Sermão da Montanha e vou te mostrar que Jesus não é esse otário. Bom, vamos começar do começo, né? Contexto. Se você pegar o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus andando por toda a região, ajudando todos os tipos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Naquela época, as pessoas passavam um perrengue do caramba. Ainda mais depois que o Império Romano chegou naquela região, para pacificar. Porque onde eles queriam mesmo chegar era na África, onde estava o ouro. Mas eles pacificavam igual a nossa PM tenta pacificar as nossas comunidades aí no Rio de Janeiro, Brasil afora. Enfim, o povo era muito oprimido pela religião e pelo Império Romano. Jesus, andando pelas cidades vizinhas, conheceu a realidade de cada tribo, e não só isso, né? Jesus era um nazareno. Ele sofria na pele, ele sentia na pele aquela opressão religiosa e imperial. Então o texto é muito claro que ao ver aquela situação, ao fazer aquele diagnóstico social, Jesus quis tomar uma providência. Aquela multidão se aglomerou em volta dele pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo curas, pedindo milagres. E Jesus já não tinha mais condições de atender todo mundo, ele era um cara só. E é nesse momento que Jesus começa a deliberar os seus discípulos para ajudar aquelas pessoas. Ainda sobre contexto, preste atenção no texto. Jesus não falou para a multidão, Jesus falou para os discípulos. Vendo a multidão, subiu a montanha e os seus discípulos se assentaram em volta dele. Esse movimento do discípulo sentar ao lado do rabino era muito comum. Quando o rabino queria ensinar, quando ele queria dar uma ordem, ele chamava os seus discípulos, se assentava, e os discípulos se assentavam aos pés dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E outra coisa, quando a gente está falando de montanha, tá? É uma montanha mais ou menos igual a essa que eu tô, é um morro, tá bom? É um morrinho. Jesus subiu, se elevou um pouco da multidão. Ele fez esse movimento rabínico para que a multidão respeitasse, porque a multidão respeitava ele como rabi. Então ele subiu e apenas os discípulos se assentaram em volta dele. Então qual é a situação? Jesus, acima do nível da multidão, um pouco, com os seus discípulos, falando sobre a multidão. Jesus fala com os discípulos sobre o que ele está observando na multidão abaixo. Bom, depois desse movimento, ele começa então a dizer aos seus discípulos sobre aquela multidão. E ele diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E você conhece o texto. E é legal a gente ressaltar algumas coisas aqui, tá bom? Quando Jesus fala de pobre, é só pobre mesmo, não tem pobre em espírito. Isso é um acréscimo de uma tradução tardia. Quando aqui aparece os humildes, a palavra na verdade aqui é humilhado, ok? É humilhado e não humilde. E a palavra que aparece para choro é o choro de luto. É uma pessoa que está chorando a morte de alguém muito querido. Bom, numa interpretação mais rasa e tradicional, Jesus estaria falando direto para a multidão, para os pobres que passam fome, para os humilhados que estão sendo literalmente humilhados pela religião, pelo império, e para a pessoa que está chorando um choro de luto, para que eles ficassem felizes. Olha, fique feliz, porque um dia vai dar tudo certo. Essa fala não coaduna com o caráter libertário de Jesus. Bom, você bem sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, só que Jesus falava em aramaico. E o Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico. Então esse discurso de Jesus, veja bem, foi em aramaico, só que foi registrado em grego. E a palavra que o evangelista Mateus utiliza para fazer a tradução da fala de Jesus, no que nos foi traduzido para o português como bem-aventurado ou feliz, é Makarion.
Para você entender sobre o Macarion, você tem que entender um pouquinho de mitologia grega. Afinal, o Novo Testamento foi escrito no grego. Macarion significava aquele que era abençoado pelos deuses. Quando um dos deuses do Olimpo grego descia e via graça em um ser humano e dava uma dádiva, fazia um favor àquele ser humano, ele estava Macarion. Ele estava fazendo feliz aquela pessoa. Ele estava bem-aventurando aquela pessoa. Mas perceba, é uma ação de alguém para outro. Já outras traz a palavra feliz. Bem-aventurado o pobre. Feliz o pobre. E algumas outras já traz a tradução como abençoado. Abençoado os pobres. Abençoado os humildes. Mas lembre que o Macarion é a ação de alguém para o outro. Com quem que Jesus estava falando lá em cima? Com os seus discípulos. Jesus, olhando aquela multidão que ele já conhecia bem, olhando aquela realidade social que ele sofria na pele desde que nascera, ele começa a ensinar os seus discípulos, que está na hora deles, os discípulos, a igreja, aqueles que de fato querem seguir Jesus e ter a mesma missão que Jesus, a fazer algo por aqueles que sofrem. Então, nessa tradução que está bem-aventurado, não é uma ideia de que aquele pobre algum dia será bem-aventurado na eternidade por Deus. Jesus está mandando os discípulos bem-aventurarem os pobres. É que esse termo bem-aventurado é ruim pra caramba, né? A palavra ali seria abençoado. Essa aqui é boa. Ou até mesmo feliz. Só que no caso do abençoado, não seria abençoado os pobres, porque eles não são. Ele é pobre, está chorando um luto, está sendo humilhado. É Jesus dizendo: abençoe os pobres, abençoe os que choram. Se fôssemos usar a palavra feliz, a tradução teria que ficar: faça feliz quem chora, faça feliz os humilhados. Olha que simples então. Quando Jesus fala que quem chora será consolado, é consolado pelos discípulos, por aqueles que poderiam consolar. Faça feliz os que choram, assim eles serão consolados. Faça feliz os humilhados, assim eles receberão a terra por herança. Faça feliz os que têm fome e sede de justiça, pois assim eles serão satisfeitos. Faz muito mais sentido, não é? E a tradução está correta. E se você achar que eu estou tirando isso da minha cabeça, André Churaqui, um grande teólogo argelino israelense que foi até prefeito de Jerusalém, ele também fez uma tradução do Sermão da Montanha. E para ele, a palavra ali ficou traduzido como avante. Avante os pobres, avante os humilhados, avante. Mas por que essa tradução quase não aparece? Porque a grande maioria das bíblias e das igrejas só fica fazendo aquele discursinho de que no céu vai estar tudo certo. Porque ser religioso é fácil, amigão. Ir na igreja, cantar louvor, church, gemessão, falar em língua, ler a Bíblia, tudo isso é muito fácil. O difícil mesmo é você fazer algo útil. Orar por quem está sofrendo algo na sua pele é tão útil quanto subir a montanha de laranja. Serve para nada. Se você gostou desse vídeo e dessa explicação, comenta, já envia para alguém e deixa também aí a sua ideia de que tema eu posso trazer aqui pro canal. Por favor, se inscreva no canal, é mó difícil engajar esse tipo de conteúdo, você sabe. Malafaia tá bombando, Feliciano é que vai. Agora, se você me ajudar, se inscrever, compartilhar, comentar, curtir, enviar, aí a gente chega lá.